Muito boa noite, bem-vindos ao nosso fechamento diário, dia 30 de julho, quinta-feira, dia de baixa nos mercados. Vamos fazer o disclaimer. Não sou analista de valores imobiliários, tudo que eu falo nesse vídeo reflete única e exclusivamente minha opinião pessoal, baseado na minha leitura de análise técnica, não sendo de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O conteúdo desse vídeo é estritamente educacional e retornos passados não são garantias de retornos futuros. Divulgando minhas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. Compartilhando agora minha tela com vocês. Vamos aí começando falando do Ibov. Ibov aí fechando em queda de 0,56%, fechando aos 105.008 pontos, mas mostrando uma recuperação. O mercado lá fora deu uma zelada feia, que mantivemos forte, né? Não perdemos ainda a média de 9 períodos, desde que viramos a mesma aí lá no final de junho, tá? Então viemos aqui, né, um zigue-zague ascendente vou aumentar o zoom aqui. No dia 24 foi o período aí mais crítico, né, que talvez nós pudéssemos virar a média de 9 para baixo. Não viramos, recuperamos no intraday, fechamos bonito e agora seguimos, tá? Seguimos no nosso zigue-zague ascendente para alcançar aí novos patamares. E nós temos a resistência imediata na região dos 105.200 pontos até a região dos 106.500, tá? Onde passa essa linha amarela aqui, 106.600 pontos, tá? Os topos de julho lá do ano passado e seguimos agora na briga dessa região. O volume hoje foi alto, tá? Vamos ver aqui quanto que foi o volume hoje. 22,4, né? Um pouco acima aí da média dos últimos dias, mais forte. E aí seguimos na briga agora nessa região, dos 105.200 até os 106.600. Seguimos fortes e firmes aí em novos patamares, passando essa região, projetamos um alvo 2, tá, do triângulo que nós desenhamos lá atrás, desse triângulo ascendente aqui na região dos 109.000 pontos, 109.600, tá? A 109.900 vai ser a região de alvo ali desse triângulo. Seguimos firmes e fortes, então. O índice futuro, vamos ver aí como fechou. Está aí prestes a sair do leilão. Fechamos fortes. Alta de 0,39, tá? Então tivemos aí uma puxada depois das 5h15, a hora que fecha o Ibov. E estamos fechando, superando a máxima de ontem, o que mostra a força dos mercados, né? Saiu o resultado hoje de Facebook, de Amazon, e saiu o resultado forte depois de que fechou o mercado. Então, o mercado amanhã é provável que seja um mercado de alta, tá? Então, fechamos aí bem bonito, 0,39. Nos 105.840 pontos, estamos fortes e testando essa região imediata aí de resistência aqui nos 105.930 pontos, tá? Então estamos na cara do gol aqui nessa resistência, vencendo essa resistência apontamos alvos maiores, tá? Na faixa lá dos 110.000 pontos, onde passa essas resistências que eu tracei aqui em amarelo, tá? Então a região dos 110.000 pontos aí vai ser um alvo 2 desse triângulo que nós traçamos aqui embaixo. Atingiu o alvo 1 e agora, passando essa região, a gente busca o alvo 2. O dólar fecha em leve queda, né? 0,36, volume baixo, 162 bilhões. Amanhã é o último dia da série Q, né? Vence aí, último dia do mês. E amanhã também, fechamento do mês, corrobora aí, né? A famosa puxeta, a gente pode ter um mercado de alta amanhã. Então, vamos ficar atentos. Resistência que nós temos que vencer agora no dólar é desse patamar dos 5.161 pontos a 5.000
285 pontos que nós estamos testando. Fazendo um novo pivô de baixa aqui, provavelmente a gente vai fechar esse gap lá na região dos 4.990 pontos, ok? Vamos lá então agora para o SPX, baixa também, mas deixou uma forte recuperação, foi tocar a média, milimetricamente a média de 21 e recuperou, fechou com a média de 9 inclinada, então a tendência segue firme e forte de alta, queda de 0,37, volume na média, e nós brigamos aí com a faixa de resistência dos 3.280 pontos, tá? Como uma resistência mais forte a ser vencida. Logicamente que primeiro a gente precisa vencer a máxima de ontem, que foi 3.264 pontos, e depois 3.280 pontos, tá? O alvo desse pivô está aqui na região dos 3.298 e acima nós temos o gap a ser fechado lá nos 3.328 pontos. O EWZ, leve queda de 0,27, se recuperou também, chegou a estar caindo mais forte, volume fraco. Seguimos com 9,3 de compra em andamento e com a resistência imediata na região dos 33,70, tá? Não muda nada aí no EWZ. Pode estar fazendo um novo pivôzinho aqui, mas ainda precisa romper os 33,70. Acima nós temos o gap a ser fechado nos 34,61 e próxima resistência seria a média de 200 que está caindo, está na região dos 35,48, tá? Mercados emergentes, queda de 1,27, contudo mantém ainda a média de 9 inclinada para cima, a média de 21 inclinada para cima, e aqui fica bem claro que nós estamos nessa congestão, ok? Então, nós continuamos de lado dos mercados emergentes, o viés continua baixista, o volume hoje foi maior do que os últimos dias, tá? E por enquanto não muda em nada o cenário, segue de lado. Precisamos aí vencer a região dos 44 dólares nos mercados emergentes para testar os 44,80 que foi topo de fevereiro, ok? O Brent, leve queda aí de 0,91, chegou a estar caindo forte, chegou a estar caindo bem forte. Olha só que coincidência, né? Eu falo, pessoal, que vocês têm que aprender a pescar, aprender análise técnica. Olha só onde foi bater, lá na média de 50 e recuperou e continuou com a média de 21 inclinada para cima, tá? Então o viés continua altista. Se nós rompemos essa região aqui dos 44 a 44,30, é provável que nós iniciemos uma pernada de alta com um gap a ser fechado nos 45,20 e depois a MM200 que está na região dos 47,60. Papéis, Ambev deixou um baita engolfo de baixa, abriu com um enorme gap, abriu lá nos 15,80, chegou a estar subindo, chegou nos 15,92 e derreteu, tá? Derreteu, realmente um candle muito feio, mas tá, um alento aí para quem está comprado, aqui também deixou um padrão parecido, tá? Um engolfo de baixa bem forte. No dia seguinte, perdeu a mínima e se recuperou e depois veio subindo. Agora deixou um padrão muito parecido, só que foi maior, tá? Da máxima até a mínima, a queda foi de 8,73 Ambev. Volume muito grande no papel, né? Muito grande. Então, realmente, foi por conta aí do balanço, tá? Abriu em gap de baixo e socaram venda. Contudo, a média de 21 aí serve como suporte imediato, tá? Perdendo a mínima de hoje no pregão de amanhã, vai vir testar essa região dos 14, onde está passando a média de 50. B3 estável aí 0,03, também abriu em gap de baixa e recuperou. B3 está um ponto interessante porque ela veio agora tocar a LTA, tá? Tem o suporte aqui da MM21. Pode até estressar mais amanhã a LTA, mas se superar a máxima de amanhã, de hoje no pregão de amanhã, pode dar uma boa compra aí, viu? B3 com stop curtinho para surfar uma nova pernada até os 69 com 75. Então, de olho em B3, superando a máxima de hoje, pode dar uma entrada aí legal, tá? Um stopzinho curto para um possível aí alvo de 1 para 3, né? Um risco de 1 para um alvo de 3. A máxima foi 65,06. Volume fraco, que corrobora aí
para o papel estar mais de lado, mas numa correção. Bem interessante aí. BBSA, queda forte de 3,20, já abriu em gap de baixa e parou aqui na média de 21, recuperou e segue aí com a sina bancos, né? Seguem com a sina de estarem travados e Banco do Brasil agora tem essa região dos 36,20 que ainda não conseguiu vencer, junto com a média Wilder de 400. Precisamos então ver nos próximos dias um candle rompendo essa região para que nós possamos operar aí um pivôzinho aqui em Banco do Brasil e aí irmos testar a região dos 38, tá? Bradesco, forte queda, 3,50, volume bem alto, saiu balanço. E por isso que a gente tem que operar gráfico, né? Balanço é um espelho do passado. Muita gente falar que o balanço foi bom, mas caiu 3,50, né? O mercado não gostou. Então ele denotou aqui, estava rompendo, confirmou a máxima de ontem, superou a máxima de ontem? Não, abriu um gap de baixa e refutou, tá? Então volta aqui para baixo dessa região dos 23,60, que era uma região importante a ser rompida, rompimento falso. O alento é que não perdeu ainda a média de 9, então tem um 9,2 de compra armado, tá? Se superar a máxima de hoje no pregão de amanhã. É provável? Eu acredito que não. Né? Então o setup está aqui. Se deixar mais um candle pequenininho aqui, aí vai ficar melhor o risco-retorno, que a gente passa o trigger para baixo, tá? Enquanto não virar a média móvel de 9 para baixo, a tendência segue altista. Brasil Foods também parecia que estava indo bem, né? Mas puxou forte 2 dias, hoje caiu, o volume foi menor. Tem o 9,2 aí também armado, igual, muito parecido com o Bradesco. Se superar a máxima de hoje no pregão de amanhã, pode ativar o padrão, mas o ideal é que deixe mais um candle aqui perto da média de 9. Então segue com a barreira da MM50 aí, na região dos 21,50 que não conseguiu confirmar o rompimento, tá? E dessa região dos 21,50 que eu tinha traçado e que passa exatamente aqui a MM50 nessa região. Ciel continua bem fraquinha. Eu tinha desenhado o triângulo aqui, né? Ontem eu disse para vocês que estava, não podemos dizer que estava rompendo porque ele teve uma recuperação. Hoje ele perdeu a mínima, deixa eu ver. Não, foi exatamente, ó, 4,80 ontem e hoje 4,80 mínima, tá? Então suporte imediato aqui de Cielo, 4,80. A média de 50 está subindo, então nós precisamos que Cielo, tá? Deixe um candle forte nessa região, virando novamente a média de 9 para cima, tá? Para que nós possamos esperar uma movimentação mais altista para testar a região aqui dos... Opa, deixa eu passar aqui a resistência. Essa região aqui dos 5,53, tá? Então, Cielo ainda muito fraca. O alento para quem está posicionado, quem espera altas no papel, é que o volume hoje foi muito fraco, tá? Então, a correção não teve uma força vendedora, foi uma correção porque o mercado realmente pesou, e se deixar um candle forte aqui de convicção, pode ser que ele faça um teste aí novamente da região dos 5,50 nos próximos pregões. Vamos aguardar, por enquanto o viés ainda é de baixa. Nossa querida Conga, saiu a precificação da Vasta aí bem acima, né? Da faixa limite. Papel muito forte aí nos últimos dias. Hoje alta de 2,38. Volume acima da média. No aftermarket, papel deu limit up. Então a gente consegue ver aqui, o fechamento foi nos 9,46, né? E o papel um limit up lá nos 9,64. Igualzinho ontem, né? Fechou e depois explodiu no aftermarket. Então, saiu a precificação da Vasta, vamos ver como o papel reage amanhã. A expectativa é que ele venha ao menos testar a região dos 9,90, tá? 9,96 aqui é a máxima. E se conseguir vencer,
A gente pode sim começar a projetar um alvo, se ele vencer essa região e confirmar, tá? A gente pode projetar um possível alvo aí para o papel, baseado nesse pivô aqui, lá na região alvo 1 dos 11,88, tá? E acima a gente tem uma resistência bem importante, bem forte lá na região dos 12,80 para o papel, ok? Então, nossa querida Conga aí, vamos ficar de olho, mas pode dar alegrias aí se vencer a região dos 9,90 a R$ 10. CSNA, queda de 1,69, fechando aos 12,78. Perdeu a mínima, né? Chegou a estar subindo forte. Abriu já com gapzinho de baixo, chegou a subir forte e refutou. Segue uma correção normal, pode vir sim fechar o gap aqui na região dos 12,44. Se vier fechar o gap, se vier a tocar MM9, a gente vai aproveitar a oportunidade para avaliar a compra, para fazer um pivô aqui, tá? E para vencer essa resistência dos 13,60, 13,67. O volume aí hoje também foi bom, acima da média, tá? Então aí, apesar da queda, o papel fez uma correção esperada. Gerdau, queda de 1,39. Também tinha puxado forte, agora está fazendo uma correção até MM9, tá? Tem o 9.2 armado aí. Se vier estressar amanhã também a média móvel de 9, a LTA vai ser uma oportunidade para se avaliar uma compra aí no possível antecipação de pivô, ok? Depois YouTube, queda de 1,70, segue de lado, YouTube está muito travadinho, muito lateral, nada a se fazer no papel enquanto não romper aqui em cima, 28,70 junto com a média de 200. Volume fraco, YouTube reporta resultado aí na segunda-feira, né? JBS, queda de 0,90, muito parecida com Itaú, totalmente lateral, nada a se fazer enquanto não houver o rompimento dessa região aqui de consolidação. E preferencialmente da média de 200 também que está descendo e hoje está na região dos 23,90. Magazine Luiza, alta de 3,88, né? Falei para vocês que Magazine, quando dá a oportunidade de estressar a média de 21, é uma oportunidade de compra. E hoje, né, subiu forte aí. Provavelmente nos próximos pregões vai vir fazer novo teste da máxima histórica lá nos 89 com 50, então o papel está bem forte. Relação risco-retorno não é tão interessante agora porque é 1 para 1 aqui, tá? Mas se o papel vier fazer esse movimento de testar essa máxima histórica, fazer uma correção, né, e fazer o pivôzinho aí vai ser oportunidade para avaliar compra em Magazine Luiza. Marfrig, alta de 0,55%, fechando aos 14,63, né? Tenta recuperar a média de 9 aí, uma correção mais lateral, não tão aguda, tá? Então, se o papel fizer um descanso, depois romper os 15,80, lá vai ser oportunidade também para avaliar compra. O volume aí bem fraco hoje no papel. O IBR3, queda de 0,52, o papel chegou a estar caindo forte, né? E bateu na média de 9, olha só que coincidência, né, meu? Bate na média e volta, né? Bateu na média de 9, tem o 9.3 de compra armado aqui em cima, tá? Mas o ideal é se o papel ficar um pouco mais lateral, como eu venho falando para vocês, tá? A média de 9, 20 chegar bem próxima aqui do preço, aí você tem uma entrada com risco-retorno muito menor, tá? E a resistência, obviamente, vai ter que ficar nessa região que ele foi testar lá dos 2,25, tá? Junto com, e olha só, esse patamar aqui, né, foi atingido 2,25, foi atingido só lá em novembro de 2018, junto com a máxima que eu tracei aqui de 12,36. Então, quando o papel descansar e fizer uma nova pernada, a resistência imediata dele vai ser a região, né, vou inclusive depois apagar essas linhas, vai ser a região dos 2,25 com 2,36, tá? Petrobras, queda de 1,51, segue acompanhando o Brent, chegou a estar caindo forte, recuperou. Enquanto o Brent não se decidir, Petro também tende a ficar mais travado, ok? Então, segue aí numa consolidação aqui, precisamos ver o rompimento, preferencialmente da média de 200 que está caindo e hoje está na região dos 23,80.
SUSB alta de 1,76, fechando às 42,22. SUSB eu falei que já está fazendo um descanso, mas é um papel que está forte. E eu vejo aí provavelmente uma nova pernada em breve para testar os 45,20. Volume aí muito fraco nos últimos 4 dias, tá? Que corrobora para o movimento mais lateral do papel. O Zimina chegou a estar subindo forte hoje, né? Quase 5%, acho. Deixa eu tentar ver aqui. É uns 7% chegou a estar subindo, né? Saiu o balanço ontem também. Puxou, abriu em gap de baixa, olha que interessante. Abriu em gap de baixa, puxou e depois refutou. Então segue ainda com a sina aqui dos 8,20, não conseguiu romper, tá? Pode ser que fique um pouquinho ainda mais travadinho aqui nessa região para depois vir, né, fazer um zigue-zague ascendente. Tem a região dos 9 com 0,8 para fechar o gap. Volume muito bom hoje também por conta do balanço, né? Mas veja que as bandas estão se abrindo, as bandas de Bollinger, essa faixa aqui, essa região de convergência de médias foi rompida, então se o papel ficar lateral vai dar oportunidade para avaliarmos a entrada para uma nova pernada de alta. Vale queda aí de 2,67, saiu também resultado, balanço, tá? E Vale também a mesma coisa, muito parecida com os Minas. Qualquer movimento aqui mais travadinho nessa região, eu vou avaliar para poder romper aqui a máxima histórica e fazer nova pernada de alta. Vale vai pagar dividendos gordos aí, JCP, então papel que, por mais que tenha sofrido aí por causa do balanço, eu vejo com bons olhos para o médio prazo. E quem entrou nesse PCzinho de compra aqui, né? Principalmente quem pegou opções aqui, ganhou bastante dinheiro aí. E por último, Via Varejo, alta de 0,40, fechando aos 20,20, segue mais travadinha aqui, tá? Tem o 9,2 aí em andamento, só estopa se virar a média de 9 para baixo e perder a mínima, tá? Então, por enquanto aí segue nessa linha de tendência de alta e eu vejo o papel que mesmo que fique travado mais algum tempo, que em breve vai fechar vai testar os 22,30. Beleza? Agora mais 5 minutinhos aí de papéis que vocês vão pedir. Vamos lá começar com uma das queridinhas aí, JHSF3. JHSF3 eu falei para vocês, né, que estava mais travado na média de 21. Contudo, a gente deve tomar cuidado para ela não fazer um ombro, cabeça a ombro aqui, que pode trazer uma baixa considerável para o papel, tá? Então, de olho, se perder essa região e confirmar essa região dos R$9, pode ficar feio aí JHSF. BIF, né? Saiu o balanço também ontem, antes de ontem, né, à noite, deixou um forte candle vendedor, perdeu a mínima de ontem, mas está se segurando aqui na média de 21, tá? Mas ficou feia para quem estava esperando uma pernada de alta. Agora a gente tem que esperar o papel se decidir e romper em definitivo pelo menos a região dos 15,30, tá? Então, o cenário aí para BIF, tá? Eu aguardaria ficar um pouquinho mais lateral, alguns pregões e depois o rompimento aqui dos 15,30, avaliar a entrada. STBP. Santos Brasil, travado de lado. Ameaçou romper para cima, refutou, ameaçou romper para baixo, está segurando na média de 50. Então, enquanto não se definir, a gente não faz nada, tá? Tá trabalhando aqui dentro dessa consolidação. Precisamos ver um rompimento com convicção para cima ou para baixo para avaliar. Veja que o volume aqui está bem fraquinho, tá? Então, não tem nada a fazer em Santos Brasil enquanto não tiver esse rompimento com convicção. O GPA. GPA tem uma posição, mas o papel tá feinho, ainda travado, tá? Só vai ficar legal se ela romper aqui em definitivo a região dos 20, tá?
E acima tem um gap aí dos 20,94 para fechar gap. Então tá meio travado ainda aqui. Precisamos de um candle com convicção aqui com volume, tá? Tem o gap aqui e depois tem eu estou posicionado nela no semanal. Vou até tirar aqui. Meu alvo no semanal é 23,60. O papel está muito travado ainda. Eu entrei nos 18,50 aqui para tentar antecipar, mas está travado. Só fica bonito se romper os 20, né? Fechar esse gap e começar uma pernada de alta. O volume hoje foi bom em UGPA. TOTS. TOTS segue num canal de alta, tá? Tá descansando, ó. Alguns candles aí, uma semana e meia já de lado. Né, e tem tudo para continuar a sua tendência de alta. Veja aí que respeita a média de 21, que é a base desse canal. Toda vez que toca aqui, recupera, tá? E segue com a expectativa altista aí de testar o topo ali nos 27,84. Bem forte, bem legal, TOTS. E tem resultado na terça-feira, né? Segue uma tendência bonita aí, TOTS, tá? Elet. Elet queda forte aí de 4,03%, virando a média de 9 para baixo e armando 9,1 de venda para amanhã. Se perder a mínima de hoje, que foi 37,85 no pregão de manhã, ativa, tá? E tem um suporte imediato na região dos 37,20 ali e na MM21. Se perder, aí é possível que ele venha testar esse fundo nos 34,50 até os 34, tá? CEMIG. CEMIG aí alta de 0,41, abriu em gap de baixa, recuperou, tá? Então tem o 9,2 aí armado para amanhã, se superar aqui ativa, tá? E tem resistência imediata na região dos 12,50 até os 12,67. Se segurando bem aí na média de 200. Fleury. Fleury, boa alta de 2,97, né? Saiu o resultado também, não sei se vai sair hoje à noite ou se saiu de manhã. Volume bom, tá virando a média de 9 para cima, já tinha virado ontem, ativou 9,1 de compra, tá? Mas é um 9,1 meio traiçoeiro porque o papel se encontra numa congestão, tá? Tem a média de 200 aqui como resistência imediata, nos 25,70 e acima a região aqui dos 26,50 ali, tá? Então o ideal é que o papel talvez vá lá testar essa região, lateralize e depois rompa, tá? Congestionado aí, Fleury. E o último, TASA. TASA rompeu o canal de baixa, ativou 9,1 de compra, tem a resistência imediata aqui do 6,39, tá? Vencendo essa região, a próxima faixa de resistência o 6,85 lá. Então pode estar deixando também, fica visualmente aqui bem fácil de ver um possível, tá? Possível aqui, ó. Fundo duplo, né? A gente pode considerar a perna vindo daqui e a gente projeta essa distância aqui para cima, que daria um possível alvo. Vou traçar desde baixo aqui para ser mais agressivo, tá? Um alvo ali em 7,20, tá bom? Então é isso, agora eu vou para a segunda live com meus alunos da análise técnica, fazer análise de outros índices, oportunidades que eu vejo aí para o curto prazo e tirar a dúvida da galera, tá bom? Agradeço muito quem tiver interesse no curso de análise técnica, tem na descrição do vídeo. Quem não é master também tem um cupom. Quem é master já tem um desconto embutido aí se quiser adquirir o curso. Qualquer dúvida me manda uma direct message no TC, no Instagram ou no Twitter, tá bom? Grande abraço aí, nos vemos no Traders Club. Valeu!